Meus queridos irmãos, nós estamos no nosso estudo do livro de Salmos. E hoje nós estaremos falando sobre os Salmos de capítulo 4. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco. Nós estaremos aqui meditando um pouquinho nesta passagem, neste capítulo, aonde o tema é Deus é forte refúgio na angústia. Então, acompanhe conosco Salmos, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8. O que nós vamos falar aqui? Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Queridos, quando olhamos para este tema, Deus, forte refúgio na angústia, nós olhando para o Salmo de capítulo 3 e o Salmo de capítulo 4, esse que nós estamos meditando neste momento, eles estão profundamente conectados. O primeiro trata de uma oração matutina. Já o segundo, Salmos aqui, capítulo 4, de uma oração vespertina. E nós devemos começar, e nós devemos encerrar o dia orando. O Salmo 3 fala da adversidade, enquanto o Salmo de capítulo 4 fala da angústia. E ainda que ambos os salmos tratam da mesma situação na vida de Davi, adversários, angústia, no versículo 1, versículo 6, temos aqui glória, né? Do versículo 2 ao 3, do versículo 1 ao 4, fala ali de voz e clamor, e do versículo 8, né? Fala ali, versículo 8 e 5, fala de dormir. Então, quando aqui diz que a revolta de Absalão, que nós falamos no capítulo 3, que deu ensejo ali no capítulo 3, Salmo 3, pode ainda ser o pano de fundo deste capítulo 4. Por quê? Porque Davi ainda está humilhado. Versículo 2 aqui diz: filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia?
Aqui nós vemos que no versículo 2, a parte B, fala de que está cercado por mentiras. No versículo 4, fala de provocação. E no versículo 6, fala de melancolia. Então o Salmo 4, ele trata de 3 assuntos. Uma oração, capítulo 4 e 1. Um confronto, capítulo 4, versículo 2 até o 5. Um contraste, capítulo 4, versículo 6 até o 8. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o primeiro ponto, primeiro assunto do capítulo 4 de Salmos, que é uma oração. Então vamos ler capítulo 4, versículo 1 de Salmos. Diz bem assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Você está acompanhando aí com a sua Bíblia, né? Então, essa oração aqui, nós vemos Davi começar esse salmo com uma oração. Primeiro, ele fala com Deus e depois com os homens. Então, aquele que ousa estar na presença do Criador não terá medo de estar na presença dos filhos dos homens. Você tem estado na presença de Deus? Aqui o salmista, ele nos apresenta algumas verdades. E nós queremos destacar algumas verdades aqui, nesse Salmo capítulo 4, nesta oração. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui a quem ele está dirigindo a sua oração. A quem o salmista está dirigindo a sua oração. Então, no capítulo 4, versículo 1, ali é bem claro. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Então Davi aqui não se dirige a qualquer coisa dessa terra. Davi não se dirige a uma imagem, Davi não se dirige a um amuleto, Davi não se dirige a nenhuma ser desta terra. Davi se dirige ao Deus da sua justiça. Davi se dirige àquele que tudo vê, àquele que tudo conhece e a todos sonda. Então, ele é o Deus que justifica o seu povo. Ele é o Deus que faz justiça e aos seus escolhidos. Ele é aquele que vê a trama dos adversários e também desfaz as suas armadilhas de morte. A esse Davi dirige a sua oração. Então, o Deus da justiça é aquele que vindica e justifica a causa do seu servo. Quando olhamos aqui, o Deus da justiça é aquele que faz o que é certo e guarda a sua palavra pactual. Davi se dirige a sua oração a este. Entendeu? Aqui a justiça do rei é proveniente de Deus. E, portanto, Deus deve justificá-lo. Quando olhamos, Spurgeon ele acrescenta, dizendo que esta expressão significa: tu és o autor, a testemunha, o mantenedor, o juiz e o recompensador da minha justiça. Era este que Davi estava direcionando a sua oração. Quem sabe você que está me ouvindo nesse momento, quem sabe a sua oração não está sendo respondida porque você tem direcionado a tua oração para deuses que não têm essa
qualidade, não tem esse poder, não tem esta justiça. E aqui Davi, ele direciona a sua oração. Mas pastor, como é que ele dirige a sua oração? Aqui nós vemos que no capítulo 4, versículo 1 de Salmos, aqui a parte A ainda diz: responde-me quando clamo. O salmista, ele tem um profundo senso de urgência em sua súplica. Ele tem pressa em receber a resposta de Deus, pois ele precisa de socorro e roga ao Senhor para pleitear a sua causa com celeridade. Então o salmista aqui ele diz: responde-me, Senhor. Ah, como é difícil esperar a resposta do Senhor. Como é difícil esperar o tempo do Senhor. E nós temos aqui 3 tipos de resposta quando vem da parte de Deus. O primeiro é uma resposta negativa: não. O segundo é uma resposta positiva: sim. Mas o terceiro é o silêncio. E é nessa terceira resposta é que nós muitas vezes não conseguimos esperar no Senhor. A gente quer para agora, a gente quer para neste momento, mas nem sempre o nosso desejo é o desejo do Senhor. Nem sempre os nossos planos são os planos do Senhor. Nem sempre a nossa vontade é a vontade do Senhor. E às vezes a gente acaba se precipitando. Às vezes a gente acaba deixando o lugar de espera. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Agora o terceiro ponto nós vemos aqui a respeito desta oração que o salmista faz. Ele faz porque ele confia que a sua oração será respondida. Então, quando o salmista fala: ouve-me, Senhor, ele sabe que o Senhor, ele ouve. Capítulo 4, versículo 1 de Salmos. Ali ele diz: na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aqui as vitórias na oração do passado são o tônico das orações do presente, meus queridos. O Deus que tirou o rei ali daquele aperto, do beco sem saída. Estamos falando de um rei que estava sendo perseguido pelo próprio filho Absalão. Capítulo 3 fala sobre isso aí. Então o Deus que tirou esse rei do aperto, o Deus que tirou esse rei do beco sem saída e o levou para lugares espaçosos e lhe deu livramento dos inimigos, é o mesmo que agora pode responder a sua oração e tirá-lo da angústia. Por quê? Porque Deus é imutável. O que ele fez, ele pode fazer novamente. O que ele fez com Davi, ele pode fazer com você hoje. Eu não sei qual é a tua angústia. Eu não sei qual é o teu beco sem saída, para falar bem simples. Eu não sei qual é a tua situação, se você está passando por perseguição, se você está passando por um deserto, se você está passando por uma crise familiar, financeira, emocional. Eu não sei, mas o Deus que livrou Davi é o mesmo Deus que pode te livrar nos dias de hoje. O termo angústia aqui, ele refere-se a uma situação sem saída. O termo angústia aqui, no capítulo 4 de Salmos, versículo 1,
ele refere-se a uma situação de estar encurralado, não tem para onde ir, de estar no lugar apertado. Quantas vezes nos encontramos, como diz o ditado, no fundo do poço, mas esquecemos de olhar para cima. Agora o salmista, ele também fala nesse mesmo versículo a expressão de ter me aliviado, ou me tens aliviado. Isso significa: criaste espaço para mim, abriste caminho para mim. Então, depois de estar confinado ou limitado por circunstâncias, agora o salmista, ele foi levado a um espaço amplo. Essas duas expressões juntas aqui ilustram o exército enclausurado em uma passagem estreita por entre montanhas, sendo duramente pressionado pelo inimigo que o cerca, que recebe então livramento e é colocado num lugar espaçoso. Então o salmista, ele diz: tiveste misericórdia de mim, ouviste a minha oração. Outra coisa que nós vemos está no capítulo 4, versículo 2 de Salmo, aonde diz assim, o versículo 2 agora, ele sai da oração e vai para um confronto. Que confronto é esse, pastor? Vamos ler? Versículo 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aqui nós vemos um confronto. O confronto agora de Davi com os seus perseguidores. Aqui primeiro Davi fala com Deus. E agora Davi, depois de falar com Deus, ele fala com os homens. Primeiro ele aproxima-se de Deus humildemente, mas confronta os homens corajosamente. Então nós vemos aqui uma conspiração insolente, como fala o versículo 2, aqui do capítulo 4 de Salmo. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, como fala em outra tradução? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Pastor, para que Davi tivesse coragem de confrontar os homens que o perseguiam, primeiro Davi buscou na oração coragem e sabedoria. O contexto histórico aqui no capítulo 4 de Salmos é o mesmo do capítulo 3. Qual que era o contexto, pastor? Aqui Davi estava sendo vítima de uma conspiração, porque havia ali um levante do seu próprio filho Absalão contra ele. Então a maioria do povo queria ver Davi morto e o seu filho reinando em seu lugar. Ou seja, essa rebelião visava destronar Davi e pôr um ponto final em seu reinado. Sim, então 3 coisas devem ser aqui destacadas quando olhamos para este capítulo 4 de Salmo. O primeiro, aqui nós vemos o próprio versículo 2 dizendo: uma intenção maldosa. Quando a Bíblia diz no versículo 2, a homens, ou filhos dos homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? O termo homens aqui, meus queridos, refere-se aos líderes corrompidos por Absalão e que com ele fizeram o povo se desviar.
Então a intenção dos revoltosos aqui era humilhar Davi, era destronar Davi, era matá-lo e tornar ali a sua glória uma vergonha, um vexame. Mas Davi, ele clamava a Deus: Deus, ouve o meu clamor. Davi, ele pedia sabedoria a Deus para lidar com essa situação. Davi, ele falava: Senhor, a minha angústia, me livra. E quando Davi pediu respostas a Deus, quando Davi pediu sabedoria a Deus, nós vemos que agora Davi confronta os seus inimigos, não com timidez, não com medo, mas Davi confronta os seus inimigos com autoridade dada por Deus e com coragem. Nós vemos Davi aqui, ele confrontar os homens, porque os homens eles estavam com intenções maldosas. Nós vemos Davi confrontar os homens aqui porque viu uma causa fracassada. E tem causa que não adianta lutar, vai perder. Quando nós vemos esta causa fracassada, o próprio versículo 2 fala: até quando amareis a vaidade? Então Davi aqui avalia a intenção dos seus adversários como vaidade. Algo vazio, uma completa desilusão. Quantas pessoas hoje, eles querem algumas coisas, mas não por causa da sua responsabilidade, mas por causa de vaidade. Por causa de vaidade, muitos têm subido a poder. Por causa de vaidade, muitos estão em algumas posições. Por causa de vaidade, muitos têm matado, muitos têm prejudicado. Por causa da vaidade, muitos têm se rebeliado. Então aqui o povo, ele não está depondo um rei, mas também lutando contra o Senhor Deus que colocou Davi naquele trono. Se nós olharmos para 1 Samuel capítulo 16, você vai ver que Davi estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi não almejava o trono. Mas quando Samuel chegou na casa de Jessé, Samuel, mesmo com o vaso cheio de azeite, ele olhou para a aparência, ele olhou, quem sabe, para as medalhas, ele olhou, quem sabe, para a estatura dos filhos de Jessé. E ele queria talvez consagrar aqueles homens de guerra, mas não estavam ali preparados para o reino. Samuel olhou e quem sabe vai ser esse daqui, vai ser esse daqui. E Deus dizia no coração de Samuel: Samuel, Samuel, ei Samuel, não olheis para a aparência, Samuel, eu olho para o coração, eu olho o coração. E todos aqueles filhos de Jessé não passaram no crivo, não passaram ali no crivo que Deus tinha, não que Samuel tinha. Se fosse pelo Samuel, Samuel estaria até hoje colocando pela aparência, consagrando pela vaidade, consagrando ali por interesse, mas Deus estava no controle. E Deus fala: Samuel, não é este Samuel. Eu não olho para a aparência, Samuel. Eu olho para o coração. E o homem segundo o meu coração, Samuel, não está aí.
Então nós vemos que quem consagrou Samuel, quem ungiu Samuel, quem consagrou Davi, quem ungiu Davi para estar no trono de Israel, não foi homem, mas foi o próprio Deus que o separou, foi o próprio Deus que ali o consagrou para aquela posição. Mas hoje nós vemos ali Davi sofrendo com o próprio filho Absalão, que queria o trono, mas não queria a responsabilidade do trono, queria a posição, mas não queria a responsabilidade daquela posição. Estava até inflamando ali pessoas para destronar Davi, pessoas para matar Davi, mas se esquecendo de quem colocou Davi naquela posição, de quem colocou Davi no trono. Aqui nós vemos o confronto que Davi tem, né? Contra aquelas pessoas, contra ali aquela causa fracassada, porque rebelião é causa fracassada. E aqui Davi também, ele confronta contra um método falso. O método falso, pastor, é o quê? É o finalzinho do versículo 2, quando diz: e me buscareis a mentira. E buscareis a mentira. O reinado de Absalão estava sendo construído sob a mentira. Irmãos, você que me ouve neste momento, tudo que é construído sob mentira, uma hora vai cair por terra. Aqui nós vemos que Absalão não era um escolhido de Deus, ele se auto-escolheu. Ele não era um escolhido de Deus, ele era uma mentira. Ele fez acordo com os rebeldes em bases falsas e mentirosas. Quantos hoje estão fazendo acordo à base de mentira? Estão fazendo ali a base de mentira. Absalão, ele fez promessas para furtar o coração do povo. Ele fez promessas para dividir o coração do povo. Em seu reino era um reino de mentiras e de engano e de trevas. Hoje ele falava uma coisa, amanhã ele tem que falar outra, porque era pautado em mentiras. E Davi, ele confrontou tudo isso aí. Confrontou as mentiras com o que, pastor? Com a verdade. Ele confrontou esses métodos falsos com o quê? Com a verdade. Por que Davi tinha tanta certeza? Por que Davi tinha tanta convicção? Porque ele cria naquele que o separou. Agora nós vemos, depois de ter falado de uma oração que Davi fez, depois de ter falado de um confronto que Davi teve com os seus adversários, agora nós vemos uma convicção. Você precisa ter uma convicção. E olha só o que diz o Salmo capítulo 4, versículo 3. Olha o que diz aqui. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Então é uma convicção que Davi tinha. Davi não estava na mão de ninguém. Davi não estava na mão da liderança ali de Israel, os religiosos de Israel. Davi não estava na mão ali daquelas... Não, Senhor, Davi estava na mão do Senhor. Quem estava na mão dos líderes ali de Israel, quem estava na mão ali dos rebeldes, era Absalão. Porque quem construiu ali a base de mentira era Absalão. Mas Davi não. Davi estava na mão do Senhor. Davi confiava em Deus.
Quando olhamos para Davi, quando foi matar o Golias, o Saul queria que Davi usasse a sua armadura, né? O Saul queria menosprezar, por quê? Porque o Saul tinha experiência de guerra e Davi não tinha experiência, mas Davi, quando começou a contar a experiência que ele tinha lá no campo, o Saul ficou assim. Porque as experiências no campo, sobrevivência no campo, só se você tiver Deus com você. Mas pastor, Saul era um homem de guerra, mas Saul não tinha mais a presença do Senhor, por isso que ele estava dentro da tenda, e os seus soldados também estavam ali, tentando ali ver um método para tentar derrubar o Golias, né? Quem derrubar o Golias vai receber ali benefícios do rei. Irmão, quem tem Deus não tem medo de Golias, quem tem Deus não tem medo de gigante, quem tem Deus não fica enfiado dentro da tenda com medo, ou pensando quem vai nos socorrer. Quem tem Deus não fica 40 dias sendo afrontado pelo inimigo. Quem tem Deus se levanta e vai à batalha. Pastor, mas eu não sei lutar com espada. Mas se você sabe lutar com uma funda, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar com aquilo que você sabe fazer. Não queira ser uma fotocópia, não queira ser um eco, não queira querer lutar com a armadura de quem não tem a presença de Deus. Deixa Deus usar você da forma que te usou lá no campo, lá quando você enfrentou um leão, quando você enfrentou um urso, você matou, conseguiu matar? Sim, você deu prioridade, você defendeu as ovelhas do Pai. E para defender as ovelhas do Pai não precisa você ter aí meu Deus, quanta não, você tendo uma ovelha, você já está lutando por ela. De que adianta ter apriscos e apriscos e apriscos só para ter nome, mas o cuidado das ovelhas não está sendo valorizado. Então Davi cuidava das ovelhas. Davi, ele colocava ali a sua vida em risco para beneficiar as ovelhas que nem era dele, era do pai. Então aqui nós vemos que Davi, ele tinha uma convicção, mesmo sofrendo os ataques furiosos dos rebeldes, Davi, ele tem convicções inabaláveis em seu coração. Quais eram as convicções que Davi tinha? Primeiro aqui, nós vemos que Deus, ele conhece os que lhe pertencem. E Davi fala, no capítulo 4, versículo 3, acompanha aí na sua Bíblia, de Salmo, capítulo 4, versículo 3, a primeira parte, diz bem assim: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Davi sabia que Deus, ele conhece os seus. Se nós olharmos para 2 Timóteo, segunda carta o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, olha o que Paulo fala para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Quer ver? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Meus queridos, quando Davi fez a oração, Davi tinha convicção de que Deus distingue para si o piedoso. Deus, ele conhece os seus. Aqui nós vemos, está a eleição da graça, uma doutrina que não aqui os não regenerados não podem suportar.
mas uma verdade gloriosa que traz a segurança para o salvo no dia do aperto. Então, o Deus que nos escolheu para si ouvirá o nosso clamor. Se você é uma pessoa que entregou a sua vida para Deus, Deus, Ele ouvirá o seu clamor. O piedoso é aquele que tem um relacionamento certo com Deus e que demonstra um compromisso pactual. Relacionamento, intimidade. Não é o filho que não conversa com o pai. Não é o filho que não visita a casa do pai. Não é o filho que não tem proximidade com o pai. Não, aqui é uma relação de um filho que conversa diariamente com seu pai e o seu pai conhece o seu filho. O seu filho tem relacionamento com o seu pai. Ele se abre para o seu pai. Ele desabafa para o seu pai. E ele é fácil de pedir ajuda para o pai. Então Deus distingue o crente do incrédulo aqui. O incrédulo, aquele que não tem Deus, ele não tem relacionamento, não tem intimidade. Ele não se aproxima de Deus. Nós vemos aqui que o salmista está dizendo que Deus aqui, Ele sabe quem é o justo e quem é o profano. O justo do escarnecedor. Então a sua escolha é soberana. Aqui nós vemos a sua graça irresistível. O salmista, ele diz: sabei, pois, que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. Segundo ponto, o salmista fala ainda no versículo 3. Ele diz que Deus responde às orações dos piedosos. Deus responde, aqui diz: o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Aqui nós vemos o salmista Davi, meus queridos irmãos. Ele era um homem de oração. Pastor, mas ele fez um monte de coisa errada. Não tem problema, mas ele era rápido em se arrepender. Todos nós somos falhos, todos nós vivemos num corpo de pecado, todos nós sofremos tentações, porém nós precisamos estar aos pés do Senhor, nos arrependendo, pedindo misericórdia. E Davi era um homem de oração. Ele não é tão tolo a ponto de entrar numa guerra sem oração. Davi, ele antes de resolver algum problema, ele ia para a oração. Davi, antes de enfrentar alguma circunstância, ele ia para a oração. Quantas pessoas hoje tomam decisão? Quantas pessoas hoje casam? Quantas pessoas hoje fazem um monte de coisa? E não dá certo, por quê, pastor? Porque não vai para a oração em primeiro lugar, não vai pedir direção para Deus, não vai pedir: Deus, me orienta, é da tua vontade eu dar esse passo ou não? Deus, eu preciso que tu me esclareça. Mas não. Uma pessoa que não tem direção, uma pessoa que não tem intimidade com Deus, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não busca ao Senhor, como é que essa pessoa vai ter sabedoria nas suas decisões? Aí toma a decisão errada, aí pega a direção errada, aí compra algo errado. Ah, meu Deus do céu, tá dando tudo errado, pastor. Tá dando tudo errado, pastor. E agora, o que nós faz? Eu pergunto, por que não fez essa pergunta antes? Por que não perguntou para o Senhor: Deus, o que eu faço, Deus? O que eu faço?
Por que muitas das vezes você procura a Deus quando as coisas estão dando errado? Por que não procura a Deus antes de tomar certas decisões? Muitas das vezes você está sofrendo no casamento porque você não procurou direção de Deus. Deus é essa pessoa certa que é para mim casar ou não? Não. Mas você olha para a beleza, você olha para a vaidade, você olha para o dinheiro, você olha para as posses, você olha para tudo e você não consegue olhar para Deus. Deus até queria dizer para ti, não pega esse caminho, não pega essa direção, mas Deus nem no teu casamento, muitas das vezes, Ele não participou. Por quê? Porque você não colocou Ele em prioridade. Os teus negócios, você não coloca Ele em prioridade, você só sabe pedir oração para as portas se abrir. Mas você não deixa Ele. Você não deixa Ele no comando. Entendeu? Agora eu pergunto, quando vem a aflição, a angústia, será que você pode dizer que nem Davi? Deus, eu sei que tu me ouve. Será que você tem essa intimidade com Deus? Será que você tem essa certeza, essa convicção de que Deus te ouve? Quantas vezes a gente ora, e a gente ora só pedindo, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero. E quando a gente não está pedindo, a gente está reclamando, está murmurando, está praguejando. Só que a gente não percebe que Deus está ouvindo, está amaldiçoando, e a gente não percebe que Deus está ouvindo. E enquanto você vai fazendo isso, você vai se distanciando de Deus. Você vai se distanciando, se distanciando. Agora eu vejo o Davi, em meio à adversidade, ali encurralado pela angústia, ele recorre à oração, na certeza de que Deus ouve e atende o seu clamor. Ele tem certeza, entendeu? Ele tem certeza que o Pai vai ouvir, ele tem certeza que o Pai vai atender, ele tem certeza. Por que ele tem certeza? Por causa do relacionamento que ele tem com o Pai. Não é aquele filho que aparece cada 2, 3 anos e mostra aquela intimidade, aquela alegria superficial. Mas é aquele filho que está diariamente na presença do Pai, diariamente conversando com o Pai. Aqui nós vemos, capítulo 3, uma oração matutina, capítulo 4, uma oração vespertina, né? Então Davi, ele era um homem que ele conversava com Deus em suas orações. Agora ele deixa um conselho, que está no versículo 4 e o versículo 5, que diz bem assim: perturbai-vos e não pequeis, falai com os vossos corações sobre a vossa cama e calai-vos. Versículo 5, ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. O que Davi está querendo fazer aqui? Davi está dando um conselho. Davi passa de sua convicção pessoal para uma ordem expressa aos seus amigos. E essa ordem, meus queridos, ou esse conselho, ele tem alguns aspectos interessantes aqui. Primeiro, a parte A do versículo 4 fala: cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com os seus sentimentos. Entendeu? Capítulo 4, versículo 4, a parte A. Irai-vos e não pequeis. Perturbai-vos e não pequeis. Quantas vezes na hora da prova a gente não pede direção a Deus e a gente acaba
fazendo que nem Pedro, né? Pegando a espada e cortando a orelha ali do Malco. Então, alguns dos amigos e aliados de Deus, sobrepujados por suas emoções, eles estavam prestes a perder o controle. Davi, então, os alerta acerca da ira pecaminosa a qual produz inveja, ódio e até o homicídio. Davi estava vendo que a perseguição estava grande. A perseguição dos seus inimigos estava muito grande, e ele estava notando que os seus companheiros já estavam ali com os nervos à flor da pele. E Davi agora dá um conselho: cuidado, cuidado, irai-vos, mas cuidado com o que você vai fazer. Irai-vos, mas não pequeis. Davi então alerta aqueles ali acerca da ira pecaminosa. E a ira pecaminosa qual produz inveja. Por que Absalão estava perseguindo Davi? Inveja, ódio e até com intenção de matar. Mas vamos ver o que diz Mateus capítulo 5, versículo 21. Mateus capítulo 5, versículo 21 e até o 26. Olha o que diz ali. Mateus capítulo 5, versículo 21. Diz bem assim. 5, 21 ao 26 diz: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Vamos lá, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Versículo 26. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o teu último centil. Então aqui teríamos Mateus capítulo 15, versículo 19, também Efésios 4 e 26, muitos versículos aqui para nós falar. Mas há uma ira santa que repudia o mal, mas também há uma ira pecaminosa que deve ser expurgada do nosso coração. O que estava acontecendo ali? Não era ira santa, mas estava despertando uma ira pecaminosa. Uma ira de querer fazer justiça com as próprias mãos. E Davi aconselhou. Entendeu? Davi falou para os seus companheiros: irai-vos, mas não pequeis. Agora, quando nós olhamos o salmista dizendo aqui, o salmista, quando ele fala no capítulo 4, versículo 4, a parte B, aqui nós vemos, ele é um conselheiro ali de si mesmo. Davi, ele fala ali como que se ele estivesse aconselhando ele mesmo. Olha o que diz a parte B do versículo 4. Ali diz: falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então o que está dizendo aqui? Consultai no travesseiro o coração e sossegai.
Sabe aquele momento que você vai deitar no travesseiro, aonde você começa a refletir? Entendeu? Então reflita. Reflita. Reflita que você tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Reflita que se você é o escolhido de Deus, é um querido de Deus, tu pode ter certeza, os inimigos eles vão se levantar, mas eles não vão ter êxito naquilo que eles querem fazer contra você. Então, quantas vezes você deita no teu travesseiro para dormir, depois de um dia de trabalho, e você não consegue dormir porque você fica pensando em como vai resolver, em como vai trazer solução, em como você vai escapar, em como você vai sair desse beco sem saída. Mas é no teu travesseiro também que você consegue conversar com o Senhor. É que você consegue se aproximar de Deus e fazer essa oração. Senhor, ouve quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça. Então Davi aqui ele fala, né, de um solilóquio, né, uma conversa diante do espelho, uma conversa consigo mesmo, uma conversa no divã de Deus, com a cabeça ali recostada no seu travesseiro. Quem sabe ninguém está ouvindo, ninguém sabe do assunto, mas só você que está falando para com Deus. Deus da minha justiça. Uma conversa com Deus. Um diálogo com o próprio Deus ali e o teu coração. Decisões precipitadas, meus queridos, em meio aos problemas, pode gerar mais problema. Então, é melhor esfriar a cabeça, consultar a consciência, conversar com o Senhor. Entendeu? Tem coisas que você pode até fazer, mas tem coisas que só Deus pode intervir a teu favor. Talvez a pessoa mais difícil de se conviver no mundo é aquela que vemos diante do espelho. É aquela que muitas das vezes a gente... Nossa, mas... né? Talvez é você mesmo. Talvez é eu mesmo. Porque é mais fácil de exortar os outros do que a nós mesmos. E Davi aqui ele dá um conselho. Davi aqui ele aconselha a si mesmo e depois aconselha os seus. Mas é mais fácil ver o pecado dos outros do que os enxergar em nós mesmos. É mais fácil confrontar os erros dos outros do que os nossos próprios erros. Precisamos, meus queridos, fazer essa introspecção, não para nos autoflagelarmos, mas para aquietarmos a nossa alma, como diz Salmo 116, versículo 7, ali o próprio salmista fala, no Salmo 116, versículo 7 diz: volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Esse salmo aqui, ele fala lembrando que a voz da consciência negligenciada no tumulto e agitação no dia, ou silenciada também pelo medo dos homens, e exemplos ali da maldade, pode se fazer ouvir na solidão calma da noite, e o convencer da verdade. Tem um ditado que diz: quando a poeira está alta, você não consegue enxergar nada. Então é melhor você fechar os olhos e pedir a Deus orientação, pedir a Deus direção, pedir a Deus sabedoria. O salmista fala também no versículo 5: adore ao Senhor
Ali ele diz: oferecei sacrifício de justiça. Interessante que, se nós olharmos Absalão, ele ofereceu sacrifícios falsos. O sacrifício que ele oferecia está lá em 2 Samuel. Olha o que a Bíblia diz, 2 Samuel, se não me foge a memória, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 12. Olha o que diz ali. 15 e 12. De 2 Samuel diz bem assim, ó. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a cidade de Giló, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Você está prestando atenção? O Absalão, ele também sacrificava, fazia sacrifício, e ele conseguia convencer as pessoas, porque ele fazia sacrifício. Mas Deus não aceitou o sacrifício de Absalão. Se você prestar bem atenção, Salmo capítulo 50, versículo 14, versículo 15, nós vemos isso. Então Davi é um grande líder político, Davi é um grande líder militar, mas é também um pastor do seu povo. E mesmo em desvantagem militar, mesmo tendo a maioria do povo contra ele, ele ordena os seus súditos a cultuarem a Deus. Não perca tempo com os perseguidores, não perca tempo com os altares falsos, não perca tempo com os Absalões que estão aí fingindo ser algo que não são. Davi, ele orienta o povo: adore, adore o nome do Senhor, busque a Deus, busque a sabedoria, a direção de Deus. Davi, ele fala: confia no Senhor. Versículo 5, a parte B. Confiai no Senhor. Absalão, ele depositava sua confiança em sua liderança, em sua posição, em seu status, em seu exército, em seus status e estratégias, em sua popularidade. Mas ele não confiava no Senhor. Portanto, nós vemos que o seu plano estava condenado ao fracasso. Irmãos, quantas vezes você observa pessoas confiando em si mesmo, confiando em seu nome, em seu status, em suas obras, em sua aparência, em seus títulos, mas esquece do prioridade: confiar no Senhor. Até fazem altares, até fazem sacrifício, até finge uma adoração, até finge uma religiosidade, mas Deus não aceita esse sacrifício. Agora Davi, a Bíblia diz, capítulo 4, versículo 5, a parte B: Davi, porém, como líder espiritual do seu povo, ordena-lhe a confiar no Senhor. E aqui nós vemos um contraste interessante, meus queridos. A partir do versículo 6 até o versículo 8, nós encontramos um grande contraste. Primeiro, versículo 6 diz o seguinte: muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Olha só que interessante. Aqui nós vemos um contraste. Nós vemos a incerteza dos interrogadores céticos e nós vemos a bênção do crente confiante. Interessante, quando o salmista diz: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Olha só que interessante. Davi está aqui enfrentando a carranca ali do inimigo. Mas ele espera o sorriso de Deus. As trevas o cercam por todos os lados. Mas Davi, ele invoca a luz da face de Deus. Em outras palavras,
Davi sabe que tipo de bem deseja o resplendor do sorriso de Deus sobre ele e o seu povo. Isso quer dizer o quê? Essa é a mesma expressão da bênção sacerdotal que está lá em Números, capítulo 6, versículo 24 e 25. 24, 25 e 26. Números 6. Olha só o que Davi fala aqui, ó, né? Davi praticamente ele repete quase a bênção sacerdotal. Ele pede ali. Mas olha o que diz número 6, capítulo 6, versículo 24 ao 26. Diz assim, ó: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. O que estava acontecendo com Davi diante dos inimigos? Enquanto os inimigos pensavam que Davi estava à beira da morte, perseguido, não tendo para onde fugir, o Senhor estava abençoando Davi. O Senhor estava fazendo resplandecer o seu rosto diante das trevas que os inimigos estavam impondo. Entendeu? O Senhor estava trazendo a paz no descanso de Davi. Então o rei, ele quer ver o Senhor transformar as trevas em luz. Aqui nós vemos também a alegria da abundância material e a alegria dada por Deus. Quando o versículo 7 fala bem assim, ó: mas puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. O que o Davi está querendo dizer aqui? O salmista encontra uma alegria no seu coração, maior do que a dos incrédulos em tempos de colheita abundante. Lembrando que tempos de colheita para os hebreus e outros povos antigos era também de grande celebração e regozijo. Mas a alegria do Senhor é maior. A alegria no Senhor, o nosso coração se alegrando com o Senhor, é maior do que muitas riquezas. Então o cristão, aqui, os cristãos são chamados a se regozijarem no sofrimento. Se você olhar a primeira carta de Pedro, ele diz lá no capítulo 1, versículo 8, a primeira carta que escreveu Pedro, capítulo 1, versículo 8, diz bem assim, ó, olha aqui, ó: ao qual não o havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Então, os cristãos aqui são chamados a regozijarem no sofrimento, a experimentarem alegria indivisível e cheia de glória, tá? Versículo 13, ainda diz aqui de 1 Pedro capítulo 1, diz bem assim, ó: portanto, cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, nesse versículo, nós temos aqui 3 verdades sublimes. Primeiro, Deus é a fonte da nossa alegria. Independente de qual circunstância você estiver passando, se você tem Deus, você vai passar. Você vai passar com alegria. Porque a graça do Senhor é que nos fortalece. O coração é a sede dessa alegria. E essa alegria é excelente. Essa alegria é abundante, porque não é uma alegria vindo da carne. Não é uma alegria da terra, é algo que vem do Senhor. Então aqui é melhor sentir o favor de Deus na hora de Deus, uma hora em nossa alma arrependida,
do que se sentar longos séculos debaixo do sol mais quente que esse mundo dê. Por quê? Jesus no coração é melhor do que trigo no celeiro ou vinho no barril. Jesus no coração é melhor do que abundância de bens materiais. É melhor do que riqueza, sabe por quê? Porque o trigo e o vinho são frutos do mundo. Mas a luz do semblante de Deus é o fruto maduro do céu. Então, o máximo que o mundo pode fazer é colocar alegria em nosso rosto, né? É você ter alegria espantada no rosto. Mas eu quero dizer para você que me ouve nesse momento, só Deus pode colocar alegria no teu coração. Só Deus pode trazer paz no seu coração. Então o salmista no versículo 8 aqui, para finalizar, ele fala sobre a inquietação do íntimo e o sono seguro do justo. Quando ele diz, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Em outra tradução diz, só tu me fazes repousar seguro. Davi está sendo perseguido pelo seu próprio filho, mas ele está em paz. Uma conspiração foi armada contra ele para lhe tirar a vida e tornou-lhe ali tomar-lhe o trono, mas ele está em paz. Aleluia. Ele precisou fugir para o deserto, de noite, descalço, com o rosto molhado em lágrimas e coberto com o manto, mas ele está em paz. Meus queridos irmãos, você está em paz com Deus? Enfrentando tanta perseguição, enfrentando tanta circunstância, sendo perseguido, quem sabe procurado ali mas você ainda está em paz com Deus? Ou você já abandonou tudo, já largou tudo? Líderes que o acompanharam por longos anos se voltaram contra ele. Companheiros de Davi que caminharam muitos anos se voltaram contra ele. Assim como a maioria do povo que antes andava com ele, se beneficiava dele, quem sabe era ajudado por ele, agora desejavam que o seu filho reinasse em seu lugar, mas ele estava em paz. Pastor, essa é a paz que excede todo entendimento. A Bíblia diz isso. E Davi sabe o que significa essa paz no vale. Em paz me deitarei e dormirei, porque sei que tu estás comigo. Olha o Salmo 23, nós vamos chegar lá no Salmo 23. Então aquele que tem sobre si as asas de Deus não precisa de outra proteção, meus queridos, visto que a proteção do Senhor é melhor do que trancas e ferrolhos. A consciência tranquila é a boa companheira da cama. E não há travesseiro mais macio, meus queridos, como uma promessa feita por Deus, e Ele vela pela sua palavra para cumprir. Não há cobertor tão quente como um interesse garantido em Cristo. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Permaneça na minha palavra, permaneça, custe o que custar, não saia da minha palavra, não saia da minha presença, não importa o que esteja acontecendo, qual é a barreira, qual é o deserto, qual é a perseguição que você está passando, se você está na presença de Deus, se você está prostrado no Senhor, conhece o teu Deus, descansa. Pois só Ele pode
nos dar o sono restaurador e o repouso seguro em circunstâncias tão adversas. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui nesta live. Deus está falando com você. Quem sabe você até perdeu a esperança. Você tem orado tanto, você tem pedido tanto, mas você não tem descansado, você não tem confiado. Você vê os outros progredindo, você vê os outros sendo abençoados, você vê as portas se abrindo para todo mundo, mas você parece que não sai do lugar. Eu quero pedir para você, descansa no Senhor, mas não sai dos pés do Senhor. Não faça que nem Absalão. Absalão, ele até sacrificava, mas o seu sacrifício, o seu culto era falso, era por inveja, era por ódio. Ele até atraía pessoas, mas ele atraía as pessoas para fazer o mal. Ele atraía pessoas para matar as pessoas de Deus. Agora eu vejo que nós temos uma saída. Nós podemos encontrar a resposta, mas devemos descansar no Senhor. Descanse no Senhor. Que o teu travesseiro não importa que seja uma pedra, como Jacó, quando estava fugindo do seu irmão. Mas quando ele deitou, ele confiava que Deus estava no controle. E ele conseguiu até sonhar com os céus abertos. Que você possa ter descanso para a tua alma. Que você possa ter a alegria do Senhor no teu coração. Ah, pastor, mas tu não sabe o que eu estou passando, eu estou desempregado. Pastor, eu tenho contas para pagar. Sim, a circunstância não vai acabar. Vivemos nesse mundo. Mas eu quero dizer para você que com Deus na tua vida é mais fácil de passar, de vencer. Com Deus no controle é mais fácil e é certeira a vitória. Eu quero orar por você nesse momento. Você que se encontra aqui nas redes sociais, no YouTube, Facebook, eu quero orar por você. Você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor. Não espere as coisas piorarem para você se lembrar de Deus. Não espere a circunstância bater a sua porta e você começar a botar tudo fora porque não tem direção. Mas agora você pode entregar sua vida para o Senhor. Agora você pode colocar Deus como o comandante da tua vida e da tua casa. Deus, Ele quer ser o Senhor da tua vida. E Ele sendo o Senhor da tua vida, Ele não diz que você não vai enfrentar problemas, mas com Ele no barco, os problemas serão solucionados. O mar agitado estará acalmado. O vento forte estará sendo acalmado. Porque Jesus estará na tua vida. Então eu quero orar por você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor também, volte para a casa do Senhor. Volte enquanto é tempo. Tá? A Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está falando hoje através da sua palavra. Não é o pastor Davi que está fazendo esse convite, mas é a palavra do Senhor que está te fazendo esse convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Vamos orar? Você que está enfermo, coloca a sua mão aí na sua enfermidade.
você que está aí, você que está viciado, você que tem aí um filho ou a filha que está aí nas drogas, ei, vamos interceder por essas pessoas. Deus vai fazer a obra, Deus vai libertar, Deus vai salvar a tua casa, Deus vai levantar a tua vida de novo diante da sociedade. Deus vai restituir tudo o que o inimigo tentou tirar da sua vida. Amém? Deus querido, Deus santo, Deus eterno, na tua presença, Senhor, nos colocamos, Pai. Aqui, Senhor, depois dessa palavra ministrada, Pai, nós cremos, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, direcionou essa palavra a cada coração, Pai. Deus, aqueles que estão em um leito de enfermidade, Senhor, que a tua mão saradora vai agora, Senhor, visitando, Senhor, vai repreendendo, Senhor, espírito de morte, vai repreendendo o câncer, vai repreendendo todo o diagnóstico, Senhor, toda enfermidade, toda dor, toda depressão, Pai Santo, todo pensamento de suicídio, Senhor, repreende neste momento. Quebra, Senhor, as correntes, Pai. As correntes que tem ali, Senhor, é acorrentado no vício, acorrentado nas drogas, na bebida, no jogo, na prostituição, que caia por terra neste momento. Liberte esta vida, Senhor, com o teu nome precioso, o poder da tua palavra. Pai, também essas pessoas que estão entregando a sua vida para ti, que estão, Senhor, se prostrando, Pai, assim como Davi fazia, estão se prostrando aos teus pés, entregando, Senhor, a sua vida, o seu coração, a sua alma para ti, Pai. Perdoa, Senhor, os pecados, escreve, Senhor, o nome no livro da vida. Deus abençoa, Senhor, essas vidas, Pai, essas vidas que estão entregando para ti, Senhor, também aqueles que estão regressando à tua casa. Deus, estou se prostrando aos teus pés, Senhor. Pai querido, abençoa, responde, Senhor. Tenha, Senhor, ali intimidade com eles, meu Deus querido, para que eles venham, Senhor, a ser amado, para que eles venham, Senhor, a ser perdoado, para que eles venham, Senhor, a ter alegria, a verdadeira paz em seus corações. Abençoa, Pai, a cada vida neste momento. Também te agradecemos, Deus querido, por esta live abençoada. Abençoa, Deus, no nome de Jesus, a tua igreja. Amém e amém. Graças a Deus.